sonho que tive essa noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com Nosso Senhor. Ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nessa vida, e Ele me fez recordar cenas das horas felizes, que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado ficaram 2 pares de rastros na areia. Então o Senhor me falou em seus belos momentos passados, para guiar os seus passos eu caminhava ao seu lado. Porém minha falta de fé tinha que aparecer quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser. Então ao Senhor reclamei, somente seu rastro ficou quando eu mais precisava. Quando eu sofri e chorava, o Senhor me abandonou. Naquele instante sagrado que Ele abraçou, me dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas de mim? Filho, esses rastros são meus. Ouça o que eu vou lhe dizer. Nas suas horas de angústias, eu carregava você. É com essa letra do clássico sertanejo Passos na Areia, de Duduca e Dalvan, que eu lhes dou as boas-vindas ao Faroeste Brasileira desta quinta-feira, já é quinta-feira, dia 4 de julho de 2024. Essa música do Duduca e Dalvan, eu sou pé vermelho, né? Eu sou do interior, sou caipira. A gente ouvia muito, era sucesso no rádio. Tocava sempre lá por volta das 6 horas, que na rádio tinha a hora da Ave Maria. E sempre tocava essa música do Duduca e Dalvan. Então isso me lembra muito da minha infância. Minha infância, e eu sou de uma família tradicionalmente católica, né? Católica desde sempre, até perder a conta. E tão católica que um dia eu já pensei em virar padre, mas nessas reviravoltas da vida, eu tive a minha fase de ateu, passei a estudar todas as religiões e foi estudando filosofia que eu consegui enxergar o grande valor do Cristo para toda a humanidade. Sem o Cristo não haveria civilização. Foi uma caminhada bastante dura, mas bastante gratificante. Conseguir reencontrar a fé depois de chegar ao ateísmo mais puro. E notar e perceber que se hoje nós temos direitos fundamentais, se hoje nós podemos falar em direitos humanos, não só para bandido, para nós, direito ao devido processo legal, a democracia, tudo isso nasce com o cristianismo. E o cristianismo nasce, eu não sei se vocês sabiam, com a obra escrita e o trabalho missionário de Paulo Apóstolo. Paulo Apóstolo, eu não sei se vocês sabiam, é autor dos primeiros textos que compõem o Novo Testamento. As datações de carbono 14, os estilos de escrita, mostram que os primeiros textos da Bíblia, do Novo Testamento, foram escritos por ele. E Paulo Apóstolo, eu também não sei se vocês sabiam, mas é um personagem não, é o personagem da história que mudou o rumo da humanidade. Paulo Apóstolo, ele se tornou cristão, ele se tornou apóstolo, ele foi chamado apóstolo quando Cristo já tinha morrido, Jesus já tinha sido crucificado. E Paulo, ele era um perseguidor de cristãos, à época que Cristo estava vivo. E Paulo, na estrada de Damasco, teve uma iluminação e legou à humanidade a filosofia que permitiu que nós, seres humanos, pudéssemos sermos chamados de humanos. E o mais bonito disso tudo é que Paulo, quando ele viajou, ele foi o sujeito que mais viajou na sua época para fundar as primeiras comunidades cristãs. Paulo, ele conseguiu levar a palavra de Jesus Cristo, levar os valores que até hoje
que até hoje são a base, o fundamento, a estrutura da nossa civilização, da nossa tradição. E ninguém olhava para Paulo de Tarso, quando fundava as primeiras comunidades cristãs, sozinho, e dizia: olha, ele é um traidor, ele perseguia Jesus Cristo. Olha, não, vamos ficar com o pé atrás, porque esse Paulo de Tarso, não sei não. Não, a obra de Tarso foi tão magnífica que ele conseguiu fundar as bases da civilização na qual nós vivemos hoje. E eu quis trazer essa história de Paulo de Tarso porque essa semana foi uma semana bastante... eu fiquei muito triste essa semana. E hoje eu estou feliz. E nada melhor do que ficar feliz e lembrar das palavras das Sagradas Escrituras. Isso deixa-me mais feliz ainda, porque quando eu fiquei triste essa semana, eu fiquei preocupado em primeiro lugar com a Revista Oeste. Eu quero aqui fazer uma homenagem em primeiro lugar ao Jairo Leal, que é um dos maiores guerreiros da liberdade de expressão, da imprensa livre desse país. O Jairo Leal, ele aguentou toda a perseguição, não dobrou os joelhos, não desistiu. O Jairo Leal é o nosso chefe, Augusto Nunes, nosso diretor, Branca Nunes, a diretora aqui do nosso programa. Durante todo o período de perseguição, eles não baixaram a guarda, lutaram até o fim, lutaram até obter a vitória na justiça e ter o canal da Revista Oeste monetizado mais uma vez. E quem manteve a liberdade de expressão acesa foram os assinantes. E quando eu fiquei triste por tudo que aconteceu essa semana, e eu acompanhava o chat, acompanhava os números daqui, eu fiz uma conta antes de entrar no ar e descobri que as pessoas que ficaram revoltadas com o Oeste, com toda essa história, representam 0,07% dos assinantes. Isso quer dizer que 99,93% dos assinantes da Revista Oeste são pessoas que não olhariam para Paulo de Tarso, para Paulo Apóstolo e diriam: cuidado, ele perseguiu Jesus lá atrás. Vamos desconfiar de Paulo Apóstolo. 99,9% dos assinantes da Revista Oeste, 99,93% da nossa audiência é formada por gente inteligente, por gente compreensiva, por gente que sabe diferenciar as coisas, por gente que não é boba. Porque tem gente, eu já ouvi falar de mim muita coisa. Uma delas é: o Pavinato é a Joyce Hasselman de calça. Eu vou lhes dizer uma coisa. Uma coisa é você se aproveitar de uma ideologia política, de uma liderança política quando ela está por cima. Outra coisa é você estar ao lado dela quando ela está por baixo, perseguida. Se eu não estive ao lado de quem estive quando essas pessoas estavam no poder, para mim é muito mais nobre estar ao lado de quem é perseguido. E é por causa de vocês, 99,93% do público da Oeste, que hoje eu volto a apresentar o Faroeste à Brasileira, com toda a alegria do mundo. E essa homenagem é para vocês. 99,93% da audiência da Revista Oeste, que é gente de fé, que é gente de Deus, que é gente de família, que é gente inteligente. Então essa abertura, esse editorial, é em homenagem a vocês. E quem não faz parte ainda da nossa família, venha fazer parte. O link está aqui embaixo, é revistaoeste.com, não tem BR, revistaoeste.com/assine ou pelo telefone 11 960598900 ou escaneando o QR Code que está aqui do lado direito superior
da sua tela. E eu vou dar presente. Ao longo deste programa, começou às 14, vai até às 16, os três primeiros que fizerem a sua assinatura da Oeste, entre 2 e 16, os 3 primeiros vão levar autografado com um beijinho esse meu livro, que é esse meu best-seller, que é o Da Silva, a grande fake news da esquerda, o perfil de um criminoso conhecido e famoso pela alcunha Lampião. Então, os 3 primeiros que fizerem a assinatura da Oeste durante esse programa vão levar de presente do tio Pavivi este livro autografado. Feito este editorial, feita esta justa homenagem, eu quero dar boa tarde, em primeiro lugar, a ele, com quem eu conversava ontem. Eu falava, meu amigo, é tão engraçado eu estar na sua posição, porque nos Pingos nos Is, Victor Brown era o âncora e eu fazia o comentário. Hoje eu estou no papel inverso. E o Victor Brown é o melhor comentarista do que eu. Boa tarde, meu querido amigo. Como que tá você? Vindo de você um elogio como esse, feliz da vida estou, né, Pavê? Não podia estar diferente. Mestre, nem tanto, mestre. Uma experiência nova para mim, espero estar dando conta do recado. Boa tarde, Pavê, cuidado mesa, com essas experiências novas. Cuidado com essas experiências novas. Vai que gosta, né? Geise Arruda, Geisiane Freitas, eu errei de novo. Veja só. Olha só, olha esse taierzinho hoje. Está chique, chiquérrima. Meu amor, professor Marcelo Suano. Nossa autoridade na mesa. Imagina. Como vai? O senhor está tudo bem, professor? Maravilhoso. Depois desse editorial, dessa manifestação, eu estou deslumbrado. Eu estou muito manifestado hoje. E nosso convidado de hoje, meu querido amigo, também jornalista, colega, Tiago, mas é com H, o meu é sem H. Para quem não sabe, eu chamo Tiago. Tá? Tem dia que não sabe, tem dia que não sabe. Tiago Parigiano, como vai você? É muito bem-vindo aqui à nossa roça. Ó, que roça Desculpa chique. a estrada de areia, que o tempo está muito seco. O tempo está muito seco aqui no Velho Oeste. Eu que o diga, semana passada eu estava completamente disfônico. O Mário me convidou, falei, olha, marca para semana que vem que eu acho que vai sair a moeba que está dentro do meu crânio. Tem muito, ai que nojo. Tinha uma moeba. Uma moeda é ótimo. Ai que nojo, ai que nojo. Geisiane, deixa eu te contar uma coisa. Conte-me. O filho do William Bonner falou para ele assim: pai, eu estou com dor na perna. Sabe o que o William Bonner perguntou? Essa eu recebi no zap, eu não vou estragar. Essa eu sei, mas não vou falar. Ele perguntou o seguinte: que perna? Na esquerda ou na extrema direita? Isso é muito bom. E também tem uma dica cultural que eu quero... Alemão, a dica cultural tá no jeito aí? Quero fazer uma indicação de leitura para vocês, olha... Não tá ainda não? Pode pôr? Então pode pôr aí, ó. Passei na livraria agora, vi esta promoção de R$ 39,90 por R$ 2,99. O livro da Dilma Rousseff. Então eu espero que vocês aproveitem a promoção, porque quem comprar ou perder, nem quem comprar ou perder vai comprar ou perder. Vai todo mundo perder, principalmente se comprar. Dada esta dica cultural, nós vamos à notícia. E eu esqueci, deixem like, tá? O preço desta live é o seu like, o seu joinha, o seu gostei. E se não gostou, dá o like também, tá aqui, paga. Às vezes a gente vai ver filme e não gosta, mas paga o ingresso, né? Então tá aqui o ingresso, é o seu like, é o seu joinha, é a sua curtida, é o seu gostei, é o polegar pra cima. Se puder, compartilhe. Era a setinha do Lula, agora eu vou falar que é a setinha do Joe Biden. Você vai lá, copia o link, porque o Lula agora é o Viagra, né? O Viagra do dólar. Então você vai na setinha do Joe Biden, copia o link e espalha, sai espalhando, espalhão. E que nós vamos começar com a notícia, porque eu vou cometer uma fake news agora. Hoje só tem notícia boa. Tá? A primeira... é sobre a reforma tributária, né? A notícia de última hora. O grupo de trabalho
que prepara a regulamentação da reforma tributária, decidiu incluir os jogos de azar, tanto físicos quanto digitais, até o tigrinho, hein? Nem o tigrinho escapou, como apostas esportivas, além de carros elétricos, na lista de produtos sujeitos ao imposto seletivo, que é o chamado imposto do pecado. Esse imposto deverá tributar com uma alíquota extra os produtos e bens que façam mal à saúde e ao meio ambiente. A inclusão dos carros elétricos foi uma recomendação feita pelo Ministério do Desenvolvimento do bolso próprio, né? Desenvolvimento da Indústria e Comércio e Serviço, cujo o ministro é o Planária, né, o Geraldo Alckmin, que justificou o pedido alegando não optar por uma rota tecnológica para o desenvolvimento de automóveis no futuro. Além disso, o relatório deixou carnes bovinas, frangos e peixes fora da cesta básica. E não vai ter sambiquira pro povo, hein? Que ficará a cesta básica isenta de impostos, como defendia o presidente Lula Lelé. Vitor Brown, esta reforma tributária, hein, vai arrebentar. O Bolsonaro falou aqui ontem. Ele falou aqui, ó, essa reforma tributária vai arrebentar o país. Pois é, depende, na verdade, né, Pavê, de que lado do país você tá, porque virou um grande balcão de negócios, né, virou um grande feirão do lobby, um verdadeiro desenrola dos vários setores, cada um chorando, tentando facilitar pro seu lado. Desenrola do lado, bola do outro, isso. Desenrola do lado, dá uma enroladinha na seda do outro, é país maravilhoso. Sinal de fumaça pra cá, sinal de fumaça pra lá. Cortina de fumaça. Cortina tem também. Então assim ficamos. E o que me preocupa mais é que a reforma foi vendida, né, desde o início sob a justificativa, sob o manto de que ela focaria na simplificação do regime tributário, que por mais que a carga não mudasse, e vai mudar para pior, o brasileiro vai pagar mais imposto, mas que por mais que a carga tributária não fosse o coração dessa reforma, o importante era a simplificação do regime. E só por essa abertura sua aqui, para ver, a gente já está vendo que não. Tem muita exceção, cada setor com uma regra, todo mundo fazendo lobby, a indústria automotiva que é muito poderosa, procurando o Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio do vice-presidente Geraldo Alckmin, está conseguindo facilitar para o seu lado, empurrar os impostos para a China, né, para os carros chineses, que hoje representam uma grande concorrência para o setor. Então, do ponto de vista econômico, o que dá para dizer é isso, vem mais imposto e a prometida simplificação não vai acontecer. Era um pedido de muitos anos, né, de vários setores produtivos que queriam uma reforma tributária. Que pena que ela está acontecendo agora, com um governo que é permissivo a todos esses lobbies, porque aí vale dizer isso, né, que eu estou dizendo, né, essas pressões de setores que vão, procuram ministros, que têm deputados que pedem apoio, que são representados no Congresso Nacional, isso aconteceria qualquer que fosse o governo. Se fosse no governo anterior e a reforma fosse feita, o governo também estaria sujeito a esse tipo de lobby. Esses setores produtivos também procurariam, também fariam esse tipo de pedido. A diferença é que você teria um governo com uma inclinação liberal, você teria um governo que não é afeito a ampliar a agenda arrecadatória, ao inchaço da máquina pública. Agora não, você tem um governo que ideologicamente vai na direção contrária a isso. Por isso, então, a reforma veio num momento muito ruim, a máquina estatal está aí a serviço da aprovação dessa reforma e aquilo que se falava no começo está se confirmando agora, que era um cheque em branco a reforma tributária que passou, porque a reforma mesmo está acontecendo agora. Foi aprovado um esqueleto de reforma tributária e agora os deputados estão debruçados na regulamentação, é o grupo de trabalho que vai regulamentar. E é agora que está acontecendo a reforma, veio um cheque em branco e aí cada setor está chorando um pouquinho, quem não chora não mama, aquela história toda, né, Pavê? E você falou da simplificação. Nunca teve esse negócio, meu filho. Nunca teve. Olha, o Brasil, vamos falar, tem 7 mil impostos. Pegaram 3. Olha que maravilha, hein? Pegaram 3, de 7 mil, pegaram 3. Vamos fazer o imposto único com o modelo europeu, tá? Nos Estados Unidos. O imposto único. Aí o Brasil é tão sensacional, este país é tão sensacional que pegaram 3 impostos, que eram o ISS dos municípios, o ICMS dos estados e a trinca lá dos impostos
sociais, né, teve lá o imposto do lucro líquido, não sei o que, que eram mais outros lá, o federal, e criaram 2. O de um já criaram 2. Pegaram dos estados e do município, o ISS e o ICMS, e criaram o IBS. Aí pegaram esses federais e criaram o CBS, então um imposto único de 2. Aí olharam o imposto único de 2, tava bom? Não, não tá. Porque Brasil, bizarrice pouco é bobagem. Bizarrice pouco é bobagem. Aqui o negócio é realmente especial. Aí pegaram o IBS e separaram em 1, 2, 3, 4, 5. Então tem o IBS, o normal, tem o isento, tem o diferenciado, tem o especial e tem o do pecado. Então o Brasil conseguiu criar um imposto único que são 7 impostos. E com isso conseguiu também quebrar o sistema da Federação Brasileira, que cabe lembrar aqui, antes de eu querer ouvir nosso convidado, o que é uma federação? Uma federação é uma união de estados que formam um estado maior, que é o país. Caso dos Estados Unidos. Tinham lá as colônias inglesas, que eram estados, e se uniram e saiu Estados Unidos da América. Aqui no Brasil foi tudo ao contrário. Sempre foi uma possessão única, dividiram lá os estados e falaram, vamos fazer uma federação que a gente adora copiar mal feito. Só que numa federação de verdade, por exemplo, nos Estados Unidos, cada estado tem o seu Código de Trânsito, tem o seu Código Civil, tem o seu Código Comercial, tem o seu Código Penal, tem o seu Código Tributário. Cada estado tem o seu sistema judiciário. E cada estado tem as suas próprias fontes de financiamento. O Estado Federal serve para representação internacional, para questões que envolvem dentro dos estados e problemas de pessoas em estados, um e outro estado, etc. e tal. Basicamente é isso. Aqui no Brasil, a federação é assim. Nós temos um Código Civil Nacional, o Código Penal Nacional, o Código de Trânsito Nacional, o Código Tributário Nacional, o Código Societário Nacional e nós temos um sistema judiciário que tudo acaba em Brasília. Então a única coisinha de federação que a gente tinha era a migalha de impostos que cada um tem, que a Constituição atribui ao Estado, ao município. E a maior fonte municipal é o ISS, a do Estado o ICMS, e isso foi tirado com essa reforma, com essa ideia do imposto único que é 7. O que vem por aí, Tiago Parigiani? Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, meu querido. Você matou a cobra e não mostrou o pau porque o horário não permite. Não faria graças isso. Graças a Deus. Não precisa exagerar. Mas é realmente isso, Pavivi, porque o grande problema do Brasil, na minha humilde opinião jornalística, é a dimensão continental desse país e as regras, como você falou, que lá nos Estados Unidos são separadas por estados. E aqui é uma regra que vale para o território nacional. E isso acaba gerando toda essa desigualdade que a gente vê, né? E aí a gente vê um governo anterior que estava preocupado em dar uma desonerada para o povo, cortando o DPVAT, aumentando pontuação em carteira, que quebrava uma grande máfia aí de autoescolas, uma série de coisas, aumentou para 40 pontos. Então com 20 você não precisa mais daquela reciclagem, que no final da reciclagem quem faz a prova é o próprio instrutor, ali mexe o seu mouse, é uma vergonha, posso te falar, porque foi assim a minha. E agora a gente vê um governo que infla a máquina de novo com 14 ministérios, gasta o dinheiro com tapete, 70 mil reais, parece que foi 5 tapetes, me corrijam se eu estiver errado. Fala para o povo gastar menos do que ganha, mas o salário do Lula, se for compor o de presidente, com presidente de honra do PT e mais outras coisas, dá 100 mil por mês. Então se ele comprou os 5 tapetes de 70 mil, foi parcelado, não foi à vista, porque dá 350 mil, com salário de 100 mil não paga. E a gente sofre nessa questão de geração de impostos em tudo que se cria. O governo não se preocupa em gerar renda, ele só gasta, e o cara que gera renda é visto como um criminoso aqui no nosso país. Exatamente, meus queridos. Você já deu like? Porque tem mais do que o dobro de pessoas assistindo ao vivo do que o número de like. Então,
temos muito caloteiros. É por isso que faz essas reformas tributárias. Tem muito caloteiro. Então você aproveita para dar o like e compartilhar essa live, que eu volto em 1 minuto e você não sai daí, senão eu lhe pincho uma maldição. Professor Marcelo Suano, reforma tributária ou reforma tributária? Você sabe por quê? Porque o Supremo fica dando pitaco em tudo. A competência para definir ISS é do município, do ICMS é do Estado. Quem fala isso é a Constituição. Agora, ninguém fala que essa reforma é inconstitucional. Pavinato, primeiro meus cumprimentos a ti, a Geise, ao Vitor, ao Tiago, a toda a equipe da Oeste, esse público maravilhoso que nos acompanha. Olha, é de uma riqueza tudo que foi falado até agora. Por qual razão? Vamos começar o problema da reforma tributária. Eu, como consultor, quando chegava, eu dava consultoria para questões internacionais, mas toda vez que alguém vinha e pedia consultoria para mim, a grande preocupação deles era entender a legislação trabalhista e a questão tributária. Que nós inovamos? A gente explicava o sistema político para dizer não adianta você entender a reforma tributária ou a questão tributária e a questão trabalhista, porque o sistema vai te atrapalhar de qualquer jeito. Nós inovamos acrescentando isso. Mas por que isso é tão importante? O que se vendeu é que houve uma simplificação da tributação no Brasil. Mas eles não resolveram 2 problemas, que um parece que é monocórdico meu. A questão do Pacto Federativo. Eles destruíram o Pacto Federativo ao invés de respeitar a federação como tal, mas destruíram. Mas, além disso, o que eles fizeram é que eles não atacaram aquilo que é a grande questão tributária, retirar o imposto do consumo e deixar apenas na renda. Se é que é necessário, ou a maneira como você vai fazer. Continuou o imposto sobre o consumo. E eles, para preservar o imposto sobre o consumo, que é aquilo que é o de mais perverso, eles inventaram, não foram 7, é 7 fatorial. O que é fatorial na matemática? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Eles multiplicaram ad eterno e colocaram coisas que são as mais absurdas do mundo. Quando você pega e coloca um imposto sobre pecado, por qual razão? Porque ele está definindo que tem certas coisas que são prejudiciais à saúde. Se são prejudiciais à saúde, não deveriam nem existir. Ora, e inventam o que é prejudicial à saúde e trazem alguns problemas, como por exemplo, dos jogos. Com todo respeito, sempre o jogo de azar foi proibido no Brasil, exceto se fosse um jogo de azar cuja banca era o próprio governo. Se lembra da loteria esportiva? Se lembra da Mega Sena? Se lembra da Quina? Tudo isso. Não, o governo é que é a banca do cassino. Então, não é jogo de azar. Isso pode. Aí eles começaram a inventar a permissividade para todos os outros tipos de jogos, como é o caso das bet, e não sabem o que fazer com relação aos cassinos. O que isso significa é uma grande esculhambação. Quando você falou a questão da federação, o problema da nossa federação é que quando ela foi instituída depois de um golpe de Estado, sim, contra a monarquia no Brasil. Derrubaram o nosso monarca e não sabiam o que colocar no lugar. Eles não sabiam, porque o Brasil era um Estado unitário. O que significa um Estado unitário? Toda a legislação é centralizada e o processo administrativo também. Tanto que aqueles representantes nas províncias, que depois se tornaram estados, eram indicados pelo monarca. Ora, criaram uma federação copiando os Estados Unidos. Mas eles copiaram os Estados Unidos de uma maneira mais errada possível, porque os Estados Unidos eram uma confederação. São praticamente países independentes que se reúnem para tratar da defesa e tratar da política externa. Apenas isso, mas cada um governa. Esse, inclusive, se tiver oportunidade no futuro, é uma das pautas do Trump. Quando o Trump, por exemplo, falou que ele queria resolver a questão do aborto nos Estados Unidos e delegando a cada estado que ele decidisse como fazê-lo, ele estava simplesmente dizendo: voltemos à origem dos Estados Unidos, em que quem governa são os estados, não é a União. A União trata de política externa, política de defesa e a preservação da moeda. Só isso é o que o Trump quer. Nós fizemos de uma maneira tão atabalhoada que nós criamos um Brasil totalmente fragmentado, lá naquele início. Aí o que nós fizemos? Resolvemos primeiro um pacto federativo naquele momento que cada estado funcionava mais do que nos Estados Unidos como um país. É o que explica a existência de polícias militares. Sabe o que eram as polícias militares? As forças públicas eram os exércitos estaduais para defender o estado, inclusive da invasão de outros estados do Brasil. Era por isso que existia a força pública com a configuração de exército. E virou uma grande esculhambação. Passamos por um processo de centralização, criamos uma federação entre aspas, depois, e agora nós vivemos isso que é uma
unificação ao ponto de criar novamente o Estado unitário, o que representa exatamente isso que você apontou, do fato deles terem retirado os impostos estaduais e centralizado a decisão ainda pelo governo federal. O que eles estão criando? Uma grande esculhambação para o Brasil que não apenas não simplifica, como multiplica a quantidade de impostos e joga fora o Pacto Esculhambação Federativo. é uma palavra que deriva do quê? Não tenho a menor ideia. Nem quero falar. Não? Deixa pra lá, o horário pode complicar. Não, mas não não é quero falar. televisão, não é Eu não quero televisão. Vê só o começo, um ex... Não é televisão. Geisiane. Ai, que saudade. Você não lembra disso aí? Que saudade do cassino do Chacrinha. É, não é do meu tempo. Ai, que saudade. Olha, o único imposto que tinha lá era a Gretchen requebrando a busanfa. E a Rita? A Rita Cadillac, ela era chacrete. Verdade, verdade. Você sabe que quando o assunto é reforma tributária, salta no meu pescoço aqui uma veia libertária, sabe? Eu encarno assim uma coisa meio libertária. Cuidado que porque... esse negócio de saltar a veia, na verdade, é que está saltando a veia. Ah, é? É. Mas o grande ponto é, só pra gente simplificar aqui pra nossa audiência, acho que tudo foi colocado aqui pela nossa bancada. Então, meu comentário realmente é só pra finalizar aqui o assunto, dizendo o seguinte. Olha que eu vou Vou finalizar o agora. assunto. Você Depois de mim, mais nada. Gostei. Eu já encarnei, inclusive, a arrogância do libertário. O libertário não é arrogante, não faça isso. Vamos lá. Mas só pra gente deixar claro que a máquina Não estatal... pode falar isso mais. Deixa Eu tenho claro. lugar de fala. Ah, é verdade, você tem lugar de fala. Me desculpe. Errei. Que a máquina estatal ela não produz nada, né, gente? Pelo amor de Deus, a máquina estatal ela não produz nenhum tipo de produto, logo ela não tem como ter dinheiro, não tem como ela acumular nenhum tipo de dinheiro. Então a única medida que ela toma é em cima de impostos. A reforma tributária era o mais falado durante a campanha, durante o ano passado, todo mundo tinha medo dela. Foi prometido que ela não faria o estrago que está fazendo, que fará pela frente. E, no final das contas, mais uma vez, o Lula e toda a equipe petista, e toda a esquerda, na verdade, né? Não é só a figura do Lula, mas toda essa esquerda tem aquele discurso de que essas reformas e esses impostos são em benefício à população mais vulnerável. Mas, na prática, o que acontece é justamente o oposto. E a população mais vulnerável sente mais no bolso, porque o dinheiro dela já é tributado. Então, quando ela vai pagar com dinheiro que já está tributado, uma coisa que está tributada, ela diminui o poder de compra dela e no final das contas ela que perece, porque quem tem grana, quem tem possibilidade sai do país, investe fora, faz outras coisas. Não é o caso do afegão médio, não é o caso do pobre, não é o caso do brasileiro que faz a máquina rodar, que sustenta e carrega essa classe política nas costas. Essa reforma tributária é para favorecer a classe mais vulnerável. A classe mais vulnerável a críticas. Né? A classe... estão me criticando. E a reforma tributária é em prol desta classe mais vulnerável. Né? E falando nisso, essa classe mais vulnerável a críticas está em festa. Você não está em festa na tua casa? Você não está aí agora? Com o avental, a vassoura, rodando pano de prato, fazendo a lalaô, não tá por quê? Por que não tá? Em meio a essa turbulência econômica no Brasil, o presidente Lula Lelé participou de um desfile cívico em Salvador, na Bahia, em celebração à independência do Brasil no estado ocorrida há 201 anos. No percurso em carro aberto, acompanhado da primeira-dama, Xanxa, e alguns ministros, Lula... Olha, e ontem foi o quê, hein? Ontem foi quarta-feira, hein? Quarta-feira o trabalhador tem que trabalhar, não tem? Lula usou um turbante dos filhos de Gandhi, né? Imagens, olha, a bola... as bolas do sindicato. Eu quero mais olha, quero imagem deles de turbante. Eu quero imagem de turbante. Eu quero imagem de turbante. Olha o Flávio Dino de turbante. Eu achei que Flávio Dino ele era ministro do STF, não ministro de governo. Né? O Lula tá aí, olha, com turbante de filho de Gandhi. A Janja tá com o quê? Isso aí na cabeça dela é o quê? Eu não sei o que é. Coitada da Carmen Miranda.
Coitada. É um saco de pão, será? Parece. Eu não sei. É o Dino que tá no carro, né? O Dino? Acho que não era o Dino, não, hein? Não era. Menos mal. Eu não sei. Mas vocês vejam, olha que Parece bonito, ó. ele. Ó, bolas de sindicato, bolas do governo federal. Você veja. Bandeira do Bandeira do MST. MST. Bandeira do MST, até aí, ó. Bandeira do MST, não podemos nos esquecer. Eu achei que era o Flávio Dino, desculpa, que parecia, né? Mas é isso aí. Gisiane, isso aí não é apropriação cultural? Total, eu ia falar isso agora. Por que a Janja e o Lula estão aí com essas vestes, já que é uma apropriação cultural, Sabe quando eu vejo né? ela fazendo essas selfies, essas lives aí? Eu lembro daquela música. Cabeça Branca era um cidadão de bem, um empresário que precisa trabalhar. Fim de semana ele carrega as novinhas e a galera no churrasco e alto mar. Aí fala assim, mas o dono da lancha é o Cabeça Branca. A champanhe quem paga é o Cabeça Ainda bem que foi Branca. você Aí que fala, lembrou. e as novinhas na hora da selfie, junto com as amigas, o velho nunca aparece. Ela fazendo essa selfie aí, ó. Mas aí ela é generosa, ó. E olha a cara de blogueirinho, ó a felicidade, ó. Fala aí, a apropriação cultural da Janja. É o branco mais preto do Brasil. Você sabe que ele gosta desse título, né? Assim, a esquerda cria Mas essa você sabe quem militância e falava tal. isso? Era Vinícius de Moraes. Exatamente, ele falava isso. Até isso ele roubou, hein? Até isso, você tá vendo? Até isso e ele roubou. Nem o Vinícius de pelo menos, Moraes. ele tinha uma obra boa, né? Ele podia falar isso e tal. Ele tinha toda uma questão com os orixás e tal. Porque é cultura negra até a página 2, mas é um outro assunto, né? É interessante porque, veja só, o país não está andando de maneira maravilhosa, linda, incrível. Né? As coisas estão pegando fogo em Brasília e ele tá lá num desfile, comemorando, né? Isso daí é uma claríssima sinalização aos movimentos identitários, porque é interessante isso. Quando você pega o Lula discursando, é aquilo que nós estávamos comentando aqui ontem. É aquele discurso ainda totalmente sindical, então ele briga ali com a base e tal. Você relembra aquele momento lá, comecinho dos anos 2000. Quando ele precisa sinalizar com esse marxismo mais moderno, essa modernidade, esse marxismo mais das identidades, ele precisa fazer isso aí. Então ele precisa ir lá, acenar para movimento negro, acenar para movimento das mulheres, ir para a Bahia. Existe essa ideia completamente estapafúrdia de que os negros brasileiros compõem majoritariamente religiões de matriz africana e não, a maioria dos negros são cristãos, ou eles são católicos, ou eles são protestantes. Então cria-se essa mitologia a respeito da identidade negra brasileira, a respeito da identidade brasileira como um todo, e ele precisa dar esses acenos a esses movimentos, porque aí ele consegue manter essa base eleitoral aqui, com esses movimentos identitários, afinal o outro lado você sabe que é fascista, e ao mesmo tempo, quando ele vai para os discursos, são discursos ali com a base sindical deles, ou seja, ele pega aqui, ó, dos dois lados. Mas ele tá feliz, né? Tá feliz, nem parece que o dólar tá alto, nem parece que a gente tem um bando de imposto, nem parece que o Rio Grande do Sul ainda não se reconstruiu, não parece. Não parece que boa parte do nosso agro Já não saiu foi. dos trending topics. Pois parece que lá no Rio Grande do Sul tá tudo bem já, Ontem tá tudo até certo. Os prefeitos foram a Brasília, tentaram se reunir com o Lula e não conseguiram, não foram recebidos, ele tá pois o ocupado. presidente estava por nesse quê? tipo de agenda. Exatamente. Ah, O presidente não malandrão, recebe Ele os olha lá. está prefeitos. ocupado. E vejam só, mais uma vez, aqui rapidinho, só pra fechar, se o Bolsonaro colocasse... Bolsonaro, aqui eu tô pegando ele porque é a figura, tá? Mas pode colocar aí qualquer outra pessoa que não seja progressista, não precisa nem se identificar como conservador, liberal, Sarney, qualquer vamos coisa. falar do Sarney. Qualquer outra pessoa. Se vestisse, né, ali como os filhos de Gandhi e tal, mas imediatamente nós veríamos nas manchetes que tratam de cultura e de comportamento, falando como a apropriação cultural faz mal para o país. Cancelado. E isso não acontece com Lula. Aliás, porque vamos ele falar o branco que é o negro. Bloco Filhos de Gandhi? Para quem já foi em carnaval, eu já fui jovem, né? Já fui muito carnaval de Salvador, né? A idade não me permite mais. Mas os Filhos de Gandhi é um bloco que eles saem cheio de guia no pescoço, né? Aqueles colarzão de miçanga. Aí eles chegam na mulherada e quando eles pegam a guia, a mulher é obrigada a dar uma bicota. Ah, é? Se ela Do recebe cara a guia? do filho de Gandhi. É uma forma de estrupo. É um abuso, né? Se eu não quiser. Não Não é?
É uma negação. Num país que eles estão lutando contra a PL do estupro. Exato. É a negação de que não é não. Exatamente. Então, aqui não é não, mas não é não. É assim, é uma marcação a ferro, né? Ele chega assim, aí chega o cara do bloco do Filigano, aí ele chega assim pra mulher assim, ó. Ela tem que dar um beijo, é a tradição. Meu Deus. Coisa de louco. Sabia disso, não. Eu não É sabia verdade. disso. Que loucura. É verdade. Antes era assim mesmo. Eu não sei agora. Eu não sei agora também, mas antigamente, né, era assim. Na Idade da Pedra era o tacape, né? O cara pegava aquele porrete de madeira e dava. Agora é uma guia dos filhos de Gandhi. Tá evoluindo, hein? Mas a pedra fica com a polícia da Bahia lá, porque ela passa lá na pipoca dos carnaval, ela vai descendo o relho, você não tem noção. Brincadeira. Ué, mas eu vi uma coisa boa nisso tudo, Pavi. Eu achei positivo que o Lula pelo menos esteja se dedicando a esse tipo de agenda, que é melhor do que se ele estivesse dando entrevistas para rádios, falando as bobagens que tem falado sobre economia. Mas ele deu atacando. Rádio também. Ele deu entrevista para rádio na Bahia também. É verdade. Mas ainda bem que ocupou parte da agenda com esse desfile, que é mais inofensivo ao país do que se ele estivesse dando entrevistas, atacando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fazendo com que o dólar dispare. Melhor assim. E outro detalhe também, né? A militância teve que se reunir, ele teve que acionar CUT, MST, todos esses que estavam ali compondo a plateia. E olha, foi um evento que balançou a CUT. Haja cutis, viu? Haja cutis para aguentar, porque... E ele estava no estado que... Não, você olha ali, só deu CUT. Só deu. Central Única dos Trabalhadores. Perfeitamente. E veja, tá na Trabalhadores, quarta-feira à tarde. Todos eles, o Lula, a Jane, todos eles ali, quarta-feira tava de folga, pelo jeito. Não sei se é feriado estadual. Uns estão em Lisboa, outros estão em Salvador. Eu queria estar em Mykonos, mas não posso. Então, e mesmo no estado que lhe é mais favorável, onde o PT é mais bem votado, a Bahia, que é governada já há mandatos consecutivos pelo Partido dos Trabalhadores, o Lula, para reunir aquele contingente de pessoas, teve que apelar para a mobilização já tradicional do petismo, da CUT, do MST, que levam bandeiras, que levam a sua militância, levam gente com boné e que aí fazem aquela fotografia muito maior. Deve ser isso, por exemplo, que deixa chateado o Lula, porque o principal opositor dele, o presidente Jair Bolsonaro, quando avisa que vai estar um domingo na Avenida Paulista, simplesmente ocupa quarteirões da Paulista, quando desembarca num aeroporto, traz aquela multidão de gente sem ter que combinar com nenhum coletivo, com nenhum grupo, mobilizar nenhum sindicato. Simplesmente com a militância espontânea que o acompanha, com os apoiadores que querem conhecê-lo, porque gostam do posicionamento político dele, porque querem ver o Bolsonaro de perto. Ali não, a mobilização tem que sempre contar com o apoio dos braços do petismo. Você acha, Thiago, que se fosse só o Lula e a Janja, não tivesse que mostrar a CUT, ia fazer algum sucesso? Ia ter pelo menos uns vendedores de tapete de 70 mil lá para ver se... não tem, né? Ele só compra o imposto. Mas o Pavivi, ele me lembrou muito o príncipe da Pérsia com aquele turbante ali, com todo respeito ao pessoal do Filhos de Gandhi. O príncipe da Pérsia era um jogo de videogame que a gente tinha na nossa infância. A gente é meio contemporâneo de idade, acho que você vai lembrar do príncipe da Pérsia. Esse evento... Lembra até do Shah Reza Pahlavi. Você tem um conhecimento cultural mais amplo, também aprofundado. Esse evento de 2 de julho da Bahia, muita gente confunde com a própria independência do Brasil. Na verdade, é uma data onde o pessoal da Bahia, né, expulsou as tropas portuguesas de lá. Então, diferente do 7 de setembro de 1822, em 23 eles expulsaram. E muita gente quer que se torne um feriado nacional, né? Acabou sendo um feriado local e essa festa toda que eles fazem. E o Lula lembra muito aquele ditado, né? Como o Vitor falou, a assombração sabe para quem aparece, né? Ele teve 72% de voto na Bahia. Você acha que o Lula está ciente desse velho deitado? Qual? Assombração sabe para quem aparece? Não, ele é a própria assombração. Então, no caso ali, Você está comparando o presidente à loira do banheiro? Não, acho que a loira do banheiro ela tem um histórico mais digno, creio, tá? Agora eu vou Porque se eu fosse a loira do banheiro, eu te processava agora. A loira do banheiro, entre em contato aqui, eu represento você nessa ação. A loira mata sem tanto sofrimento, né? Acho que ela é mais... Tem uma coisa que o Vitor Brau falou, que de tudo que foi falado aqui, é importantíssimo e interessante. O Vitor Brau falou algo... o Vitor Brau tem um faro jornalístico. É muito melhor. É o cheiro da faro jornalístico. É muito melhor ele estar ali
pulando o carnaval fora de época, do que ele está fazendo manifestação. Eu quase cheguei à conclusão de, então é melhor ele não fazer nada daquilo para o qual ele é pago do que tentar fazer alguma coisa e quebrar o Brasil com qualquer coisa que ele faça. Muito Parece que sabe, ele lembra uma regra daqueles grandes empresários que quando tem um filho vagabundo que não serve para nada, ele dá uma mesada e manda para fora do país, exatamente para ele não atrapalhar a empresa. Já não fez isso com a Dilma? 300 mil reais por mês. Essa é maravilhosa. É possível que tenha sido isso. Mas ele lembra bastante. O que mais que me assusta é que as pessoas não percebem que isso é uma propaganda que ele está fazendo. Ele está fazendo militância política para reunir a base para eleger os seus candidatos naquele determinado local. Aí ele vai no dia 2 de julho, que é uma data festiva na Bahia, que querem implantar como feriado nacional, e não tem necessidade disso, porque o feriado da independência nós já temos, independentemente da maneira como aconteceu, por um ato de um jovem de 24 anos, brilhante, excepcional, que conseguiu garantir e preservar a integridade territorial do Brasil. O nome desse indivíduo é Dom Pedro I, que ele fez a nossa independência, negociou, razão pela qual não teve tanto derramamento de sangue, apesar de ter tido sim. Mas veja, nós já temos, mas querem empurrar porque é uma data festiva na Bahia. A Bahia tem todo o direito de fazer essa data festiva. O que me incomoda é ele, ao invés de estar trabalhando, ir lá pulando o carnaval, ir lá ficar pulando o carnaval, aproveitando da data para fazer propaganda. Pulando é bondade também, que ele tá lá só chacoalhando. Pulando. Mas ele tá lá, você sabe, pulando, tá vou lá. falar que é fake news. Não, mas ele Você tá viu lá, ele pular? Sei lá o que ele tava Não fazendo consegue lá. pular. Eu sei lá o que ele estava fazendo, mas ele está ali fazendo propaganda eleitoral. O que ele está querendo é reunir a sua base, ó, pessoal da CUT, pessoal do sei o quê, MST, vem todo mundo aqui e vamos fazer de conta que tem massa crítica. Porque essa é a jogada. Criar a sensação de massa crítica. Que é massa crítica? Número suficiente para dizer a gente pode ganhar em qualquer lugar. E não sei nem se ele ganha lá. Porque parte da população baiana já está por aqui com esses governos. Já não aguenta mais. Já foi no limite. Porra aqui, professor. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Ainda tem muito mais gente vendo ao vivo do que like dado. E eu vou contar uma novidade. O preço do arroz e do feijão vai subir. Vai subir. E você vai descobrir, isso me dá até dor, me dá até cólica, sabe? Eu vou tomar meu Ora Pronobis, que são 14,50, que eu tomo de 8 em 8, e eu volto já. Aproveita, fica dando like aí, eu vou contar para vocês por que o arroz e o feijão vão subir. Vovô viu a uva e o presidente Lula Lelé foi questionado por jornalistas se esperava que o Banco Central intervisse no câmbio para conter a alta do dólar do país. Porém, contudo, todavia, no entanto, para evitar que suas declarações influenciassem em novos problemas, Lula fez igual. Quem é que falava isso? A Copélia do Toma Lá da Cá. Prefiro não comentar. Aspas para o Lula. Agora eu vou conversar só sobre o feijão e o arroz. Fecho aspas. As falas recentes de Lula, não sei se antes ou depois das festividades, porque a gente sabe, né, que tem uma diferençazinha, e em entrevistas e eventos, bem como ataques direcionados ao Banco Central, fizeram com que o real se tornasse a quinta moeda que mais desvalorizou em 2024 no mundo inteiro. Brown, ele vai falar de arroz e feijão, hein? Pra quanto vai o saco agora? E é arriscado esse assunto, Pavi, não só pelo saco, mas porque se o presidente quiser falar sobre arroz, é capaz de se encrencar, é capaz de se lembrarem do leilão de arroz que teve, nas palavras do próprio presidente Lula, falcatrua. Será que é por isso? Porque o Carlos Fávaro falou ontem que estava suspenso, porque o preço normalizou. Agora ele falou que vai falar do arroz para arroz subir e voltar ao leilão? Olha, não dá para duvidar de nada, né? No Brasil não dá para duvidar, nem o passado é certo, imagina o futuro, não dá para prever nada. Agora, quando o Lula deixa de falar sobre o dólar cai. Você vê que hoje teve um recuo, o presidente não deu entrevistas, não deu declarações novas atacando o presidente do Banco Central, está caindo o dólar, está ali na casa de 5,49. Agora, isso não deveria ser motivo de comemoração, ao contrário, é preciso que o presidente da República pare de dar entrevistas, pare de dizer qual é o seu posicionamento para que aí o dólar recue, o presidente atrapalha a economia do país e isso é tratado com normalidade. Olha, o presidente pelo segundo dia não deu entrevistas e o dólar caiu. E isso é tratado com
uma boa notícia, como um cenário positivo. Olha, o presidente ouviu os seus aliados e recuou, não vai mais criticar publicamente o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Não sei se vai, mas deu uma trégua aí de 2 dias. O dólar está baixando um pouquinho. Isso não é motivo de comemoração, né? Que o Lula evite comentar e aí com isso o dólar recue. Isso é uma tragédia, né? Você tem um presidente da República que não vai, que não pode se manifestar. O posicionamento dele é que tem que ser corrigido, não escondido, não mantido em silêncio. Agora, se for falar sobre arroz e feijão, tem o caso do leilão do arroz. Se o presidente quiser falar sobre isso, o Brasil ainda aguarda respostas. Tem muitas interrogações que ainda não foram respondidas sobre esse assunto. Por que o governo decidiu fazer esse leilão, mesmo com os produtores garantindo que toda a colheita suficiente para um longo período já tinha sido feita? 80%, 70% do grão já tinha sido colhido antes das enchentes no Rio Grande do Sul. Por que o governo insistiu nisso, mesmo com os produtores gaúchos alertando que isso atrapalharia a produção local? Por que o governo colocaria no mercado esse material, esse arroz importado em sacos com a estampa do governo federal no período de pré-campanha ou já durante a campanha eleitoral, que poderia favorecer os candidatos governistas, os candidatos a prefeitos e vereadores apoiados ia por ele? Ia ser o saco do Lula, né? Ia ser o saco do Lula. Ia ser o saco do Lula. É o arrozão. Horrorosa. Ia interferir no processo eleitoral. Então, é algo vergonhoso. E o governo até agora não admitiu que errou em relação a isso. Usa uma justificativa que não para em pé, que olha, agora não precisa mais de importação. Na verdade, nunca precisou, mas o governo não admite isso. E arroz e feijão devem ficar mais caros mesmo assim, porque tudo isso é impactado pela alta do dólar. Então, o presidente, do ponto de vista econômico, repete uma grande bobagem. Olha, não vou falar sobre o dólar, vou falar sobre arroz e feijão. Arroz e feijão também estão atrelados à cotação da moeda americana. Hoje o Brasil tem uma economia dolarizada, tudo está interligado ao que acontece no restante do mundo. Toda vez que há uma disparada da moeda americana, isso afeta o nosso agronegócio aqui, leva a aumentos de preços para os produtores que são repassados aos consumidores. Então, me lembra muito aquela frase da Janja quando começou a ser analisado o imposto das blusinhas, dizendo, olha, o imposto não é sobre vocês consumidores, é sobre os empresários, como se isso não fosse chegar à ponta final. Ai, que burrica! Ela, que tava tudo certo. Ai, que burrica! Ai, que burra! Dá 0 pra ela. Ô, Geisel, por que ele não fala, já que o que ele fala sobe, por que ele não fala de salário mínimo? Verdade, né? Ele poderia falar de salário mínimo. Ele poderia falar sobre outras coisas, né? Agora, vê só, é interessante Podia porque... falar de saúde. Podia falar de educação. A dengue matando É porque se o monte aí. Lula falar de educação e me propor o sistema socioconstrutivista, eu prefiro não. Eu também não quero muito que isso daí suba, né? Eu fico na dúvida. Na verdade, é interessante isso. Ele é, teoricamente, o representante do povo, pelo menos da maioria, é essa a história que, né, foi contada. Então, partamos dessa premissa, de que ele é o representante do povo e ele não pode falar... Do ovo? Do povo. Ah, do povo. Eu entendi errado. E aí ele não pode falar porque ele não representa. Então, isso mostra o descolamento mesmo dele da realidade das coisas, da realidade do Brasil, da realidade do fato. Mas ele tá ocupado ali na festa, curtindo um carnaval fora de época, né? Porque é como o Vitor colocou. Mostra muito mais uma incapacidade em entender a economia do próprio país, em entender a dinâmica de comércio, de indústria do próprio país, entender a dinâmica de mercado de moeda internacional. E eu estava contando com isso, uma vez que ele é presidente, ou que pelo menos ele colocasse alguém técnico que tivesse a capacidade de entender esse mercado. E aí ele diz que não, eu não tenho a capacidade, então eu vou me calar. E cadê toda a equipe? Cadê ministro? Cadê essa galera daí para falar a respeito disso? Todo mundo tem que fazer então um voto de silêncio? Não faz o menor sentido. Não reconhece o erro, mas mais uma vez, não é surpresa, gente. Esquerda no poder, quando entra para fazer a economia, é uma tragédia. E mais uma vez, eu gosto sempre de lembrar disso. O Haddad não fez lá o tal do mestrado de Direito, não fez a prova de Direito de Economia, não entendia, ele falou não que ele sabe. colou. Pois é, eu gosto sempre de lembrar a audiência isso. Colocar o Haddad na economia é o equivalente de me colocar a comentar futebol. Nós entendemos ali a mesma coisa, tete a tete de cada assunto. Então, assim, não faz o menor sentido, é uma vergonha ele abrir a boca e dizer isso. E, mais uma vez, ele passa essa ideia de como se fosse uma perseguição, ao que ele fala, como eu sou pobre, coitado, sou perseguido pela imprensa, sou perseguido pelo mercado, que eu não sei se a audiência lembra, mas ele já disse que o mercado é bolsonarista. Então, como eu sou perseguido, vou ficar calado, vou ficar em silêncio porque eu estou sendo perseguido. Não é perseguição. O mercado está se movimentando, a indústria brasileira está se movimentando
tendo em vista ações de um governo marxista esquerda no poder. O governo comunista, como ele mesmo gosta de dizer, é de se auto-intitular comunista com orgulho. Por que ele não fala, professor Suano, em saneamento básico, para ver se sobe? Olha, eu não quero ser antipático, mas da minha perspectiva, estamos falando que o Lula calado. Três formas o Lula tem um bom governo, tem um ótimo governo e um governo excepcional. Para ele ter um bom governo, cala a boca. Não fala sobre nada e é melhor até que ele não governe. Fique só calado lá e sentado no Palácio da Alvorada. Para ele ter um ótimo governo, renuncia. Será o melhor governo da história se ele renunciar. Agora, se ele quiser um governo excepcional, ele mobiliza as massas, empicha o Alckmin e renuncia logo depois, para a gente fazer uma nova eleição. Isso seria a melhor forma que o Lula poderia fazer. Eu não gosto muito de teoria da conspiração, mas eu sou obrigado a achar que não é o fato dele não entender, realmente ele não entende do que ele está falando. A função do Lula é apenas mobilizar as massas, ele continua agindo como um sindicalista, tentando mobilizar as massas para alguma coisa. O problema é que a gente pergunta, que coisa é essa que ele quer chegar, a qual ele quer chegar? Ele não sabe, porque ele só quer o poder e usufruir das benesses do poder. Estou falando nem de corrupção. É viajar pelo mundo inteiro, não comer comida de palácio, que a comida não é boa. Comida servida em palácio, hotel de 5 estrelas, para ele não é boa. Ele quer uma comida diferenciada. Ele quer sambiquira, ele quer comer a sambiquira com a janja. Então, mas aí essa é a função dele. Então, quando ele vai e faz esses discursos e começa a falar do feijão com arroz, que é o que ele quer, a partir de agora, tratar, eu chego à conclusão de que, pô, será se de repente ele não está agora direcionado a mando de alguém ou com uma reunião do Petit Comitê que disse, olha, começa a falar do arroz que é para a gente trazer o problema de novo e assim a gente começa a tentar trabalhar em função desse leilão. Ora, mas já foi dito, não precisamos importar arroz. Essa é a razão, inclusive eu já encerro agora, pela qual eu não passo a mão na cabeça de Eduardo Leite. Este é um momento em que o Eduardo Leite deveria ser um líder do seu povo lá do Rio Grande do Sul e falar, negócio é o seguinte, meu querido, o senhor é presidente da República, o senhor é governador do estado, o senhor cala a boca e não fala mais do arroz. Porque nós temos arroz suficiente. Quanto ódio, professor. Não é ódio. Isso não é ódio, é uma solicitação de liderança de alguém que foi eleito para governar o seu povo. E o povo dele é o povo do Rio Grande do Sul. E ele não fez nada e está aceitando todas as imposições, inclusive essa que pode quebrar os produtores do Rio Grande do Sul. Porque se porventura isso for levado adiante, isso não foi levado adiante, porque a imprensa teve coragem de denunciar aquilo que estava acontecendo. Eles admitiram que teve erro, olha que coisa estranha. Admitem que teve erro, mas foi talvez um erro técnico, um probleminha com uma empresa. Não é possível que uma empresa que é um aluguel de carro, é apenas um probleminha. Não é possível uma empresa que tem 5 mil de como é que fala aquele valor da empresa? Capital social, consiga fazer uma importação de 30 milhões. Não é possível. Fala pessoal, meu nome é Thiago Parigiani e você está aqui prestes a ser mais um dos inscritos que querem um Brasil mais limpo. Eu sou jornalista e eu cansei dessa imprensa em crise que quer falar mal da esquerda porque recebe dinheiro, quer falar bem da direita porque tem algum interesse. Aqui você vai ouvir a verdade, nada além da verdade. Se você cansou da imprensa tendenciosa, quer um jornalista independente, conservador, que vai falar a favor de um novo Brasil, de um Brasil mais limpo, eu convido você a se inscrever e mais, ser um patrono aqui desse canal para você apoiar a nossa independência editorial. Aqui você vai ter a verdade, nada além da verdade. Se inscreva nesse canal e venha comigo para uma nova jornada de um Brasil muito mais limpo, justo e transparente. Thiago Parigiani, jornalista, me siga, vai ser uma honra ter você aqui no nosso canal Brasil Inteligente.